é sobre o PDO. Tá? O PDO é um programa de desintoxicação orgânica criado por mim, tá? E pelo professor Ademir Schmidl. Por que nós criamos esse programa? Haja visto, tá, que desde 1930, o Dr. Max Gerson já trabalha com o tratamento através de sucos para a cura do... Como ele lançou um livro, inclusive, se vocês forem para a internet, vocês vão encontrar, A Cura do Câncer, de Max Gerson. É um médico americano muito famoso, tá bem? Então, eu sempre gostei dos sucos, gostei de trabalhar com sucos, tá? Só que tem um detalhe importante, tem alguns ingredientes que você não pode consumir de forma diária. Tá? Passa-se na internet, você vê muito material, muito profissional falando de usar tal alimento, quando chegar o momento eu vou falar sobre ele, tá? Mas esse alimento ele causa um efeito colateral quando nós consumimos ele de forma direta. Muito bem. Haja visto que tanto o professor Ademir usou esse programa com ele, tá? Tanto para perda de peso como para desintoxicação, e eu também uso, tá? Então, nós ajustamos algumas ideias e criamos o PDO, esse programa, a forma dele. Então, a forma de uso já vinha sendo usado, toda a sistemática dele. Mas o texto, tudo a gente criou justamente para passar e criamos os grupos. Tá? Até porque a gente vê pessoas que estavam fazendo uma determinada limpeza, né? E 10, 12 limpezas e continuavam com a gordura de fígado, fibromialgia e uma série de outras doenças que eram garantido que iriam melhorar. Tá? E o PDO não é para isso, o PDO é para te trazer qualidade de vida. Tá? Se você tem uma qualidade de vida, você vai, ou seja, você não vai adoecer. Tá? Se você já está com alguma doença, é fácil de você tratá-la e melhorar. Tá? Então, o programa de desintoxicação orgânico é algo que vem para melhorar a nossa qualidade. Então, assim, sejam bem-vindos. Tá? A partir de agora, vamos falar sobre desintoxicação orgânica. Deixa eu tentar mudar aqui. Então, o que é PDO? PDO é um modelo de desintoxicação orgânica 100% natural, como a gente comentou recém, né? Onde os resultados são obtidos através da ingestão de sucos nutritivos, né? E uma alimentação leve, sempre fazendo o jejum. A gente sabe que existem muitos programas de jejum, jejum intermitente, jejum. A gente sabe que na Bíblia está lá que o jejum que Jesus fez, ele jejuava seguido, tá? Então, o jejum também é uma forma de tratamento. Por isso que nós adotamos o jejum para que o produto faça seu efeito. No momento eu vou explicar, tá? Então, a importância do PDO na sua saúde. O PDO é um aliado para a promoção da saúde, tá? Do nosso corpo, da nossa mente. Se você está com um corpo saudável, sadio, você tem uma mente saudável. Tá? E para assim possuir, né, o suco, né, ele possui um poder altamente desintoxicante, né, que age no nosso organismo. Muito bem. Então, os benefícios do programa de desintoxicação. Contribui para o bem-estar físico e emocional. Né? Aqui, para quem quer perder peso, é fantástico para quem quer perder peso. Né? Ajuda a melhorar o funcionamento do sistema digestivo, sistema digestório, né? Pessoas que têm dificuldade digestória, azias, gastrites, má digestão, né? Aquela digestão demorada, né? O organismo começa a se autorregular. Tá? Até porque você não vai estar com o estômago carregado através de uma alimentação intoxicante, uma alimentação pesada, né? O organismo começa a ter uma função melhor. Tá? E, claro, como elimina toxinas, tá? Vai melhorar e acelera o metabolismo. Aqui, que é para quem quer perder peso, né? Também passa a ser interessante. E, claro, colabora com o fortalecimento do sistema imunológico. Tá? Então, assim, para quem é recomendado o programa de desintoxicação, né, o PDO,
Ele é recomendado para todas as pessoas que têm interesse em desintoxicar o seu organismo de forma natural. Tá? É um método simples, prático, que pode ser feito por qualquer pessoa, desde que não se encontre debilitada, né, doente, ou com algum problema de saúde mais grave, ou crianças menores de 10 anos. A criança é melhor fazer de 11, 12 anos acima. Tá? Então, já está com o corpo mais fortificado. E a pessoa debilitada, uma pessoa com câncer, por exemplo, tá? Uma pessoa que está com uma doença já que debilita, é claro que não pode fazer. Tá? Até poderia fazer de forma mais leve, mas a gente orienta em não fazer, porque senão vai ter alguns efeitos colaterais, tá? Na questão do medicamento. Ok? Então, por ser 100% natural, pode ser realizado uma vez por semana durante 3 meses seguidos, que é o que a gente orienta. Tá? Então, você faz um dia por semana, por 3 meses. Aí você fez 3 meses, você para 3 meses e volta a fazer novamente. Tá? Quando você começa a fazer, faz o segundo, o terceiro, a sequência de 3 meses, você vai ver a diferença. Você vai olhar para trás, vai ver o quanto você, claro, desde que você queira, né? Você tem que assumir o compromisso contigo também. Na questão da mudança alimentar. Como você mudou a alimentação? Tá? O quanto a tua alimentação passa a ser mais saudável. Tá? Então, como proceder para fazer o PDO? É simples, basta ter compromisso consigo mesmo. Tá? Isso é muito importante. Nós assumirmos o compromisso, né, consigo mesmo, ou seja, eu assumir o compromisso comigo em fazer da forma correta para ter um resultado, para ter um bom resultado. Tá? Como eu vou fazer isso? 24 horas antes. Então, um exemplo. Hoje é o meio-dia, 24, vou fazer amanhã o meu PDO, hoje já começo a me preparar. Ao meio-dia, em vez de comer uma alimentação pesada, feijão, fritura. Ah, mas eu não, como muitas vezes eu converso com pessoas, não, mas eu não consumo fritura. Aí eu faço a perguntinha tradicional, tá, como é que você prepara o arroz e o feijão? Você frita lá o feijão, coloca o alho, frita ele lá, o arroz também, você dá aquela fritada, no feijão frita lá aquele temperinho. Ah, sim, isso é tempero normal. Tá, e o que é isso? Para mim é fritura. É melhor você comer uma fritura de um grosso, de um bife frito, uma vez por semana, do que isso todos os dias. Tá? Porque é um veneno que você está colocando para dentro do teu organismo. Quando você começa a mudar tudo isso, você começa a retirar alimentos intoxicantes da tua refeição, como, por exemplo, o alho. O alho é um alimento saudável. Tá? Não podemos dizer que ele é um veneno, não. Ele é um alimento saudável. Tá? Ele é recomendado como coadjuvante em alguns tratamentos. Tá? Mas como medicamento. Mas como medicamento não se usa ele cozido no alimento junto com o feijão e arroz. Você vai usar ele como óleo de alho, alho em pó em cápsula. Tá? Você vai fazer a tintura de alho, né? O alho sativum. Os mais antigos lembram, você comprava na farmácia os vidrinhos de alho sativum. Tá? Então, o chá de alho. Mas você vai tomar todos os dias? Não, naquele período que você está necessitando. Depois você para. Assim se usa as especiarias, assim que se usa o medicamento natural. Tá? Principalmente quando é feito de ervas. Não se pode usar ele de forma contínua. E o alho, quando você aqueceu ele, você fritou ele, você ativou as alicinas e elas passam a ser intoxicantes. Elas passam a ser prejudicial para o teu organismo. Tá? Então, assim, ao invés de você estar consumindo um alimento saudável, você está consumindo um veneno. Tá? Então, retirar o alho, a cebola, tá? Aquela fritura, aquela gordura do arroz e do feijão, aquela carne em molho. Então, busque um alimento leve. Tá? Um arroz integral. O arroz integral é fantástico para desintoxicar o organismo. Inclusive, há um método que a gente emprega, depende de situações de pacientes, 11 dias o consumo de arroz integral, sem sal, sem nada, somente água. Tá? Cozinha-se somente na água. Café, almoço e janta. Por 11 dias, somente arroz integral. Fantástico desintoxicante. Tá? Mas usa-se em algumas situações. Não é para tudo. Tá? Muito bem. Então, eu vou começar no meu almoço, eu vou reduzir alimentos
que são pesados, são alimentos, né, que vão me prejudicar na minha desintoxicação, né? À tarde, eu já vou tomar mais água, tá? Evitar sucos, evitar refrigerantes, bebidas alcoólicas à noite. Tá? À noite, eu já vou fazer uma refeição leve, tá? No máximo até as 20 horas, às 8 horas da noite. Então, vou fazer uma sopinha, algo leve. Tá? Bom, a partir daí, não vou mais me alimentar. Tá? De manhã, tá? Eu vou fazer o meu suco. Tá? Então, como diz aqui na live, no texto aqui, né? 12 horas antes do início do PDO, a pessoa deve ingerir alimentos leves de fácil digestão, como frutas, legumes e outros. Após as 20 horas, não consumir alimentos sólidos. Tá? Somente água. Tá? Bom, como é que eu vou preparar o meu suco? Aqui eu quero parabenizar o Edgar, porque ele fez um vídeo essa semana fantástico. Muito bom, Edgar. Tá? Muito bom o teu vídeo. Tá? Então, você vai pegar 3 folhas de couve, tá? Pequena ou média, não muito grande, né? Que não seja muito maior que a palma da mão. Sempre a nossa palma da mão, tá? É um regulador para muitas das nossas situações. Por exemplo, você vai comer um bife. O bife nunca passar da mão aqui, da parte, fora os dedos, aqui, não lembro como é que chama agora aqui, tá? Bom, então seria aqui o tamanho do bife que você poderia comer. A quantidade de proteína numa refeição normal, tá? Bom, então a couve, sendo o tamanho da mão, um pouquinho mais, como o Edgar explicou no vídeo dele, fantástico, tá, Edgar? Então, 3 folhas de couve, lá, claro, lava bem ela antes de você bater. Uma maçã média com casca e semente. Muito bem, aqui a semente, há algumas situações, algumas pessoas questionaram, mas a semente da maçã não é venenosa? Sim, ela contém amigdalina, que quando você mastiga ou moe, ela se transforma em cianeto, que é um veneno. Tá? Mas, para ele ser venenoso ou fatal para o nosso organismo, eu preciso consumir diário, na média aí de 300 a 400 sementes, a 6.000 sementes, depende do organismo. Tá? Então, uma maçã tem lá 2, 3, 5 sementinhas. Tá? E você não vai comer todos os dias, é só um dia. Então, nós precisamos dessa amigdalina, desse cianeto, nesse suco, para que ele tenha efeito desintoxicante, junto com as pectinas que estão na casca da maçã. Por isso que se usa com casca a maçã, porque ela é rica em pectinas. E a couve, eu não falei antes, ela é riquíssima, é um dos alimentos mais ricos em antioxidantes. Tá? Por isso que se usa muito a couve para a desintoxicação do organismo. Tá? Inclusive, é riquíssima em vitamina K, tá? K1 ou K2, tá? As vitaminas K, que são os que regulam a coagulação sanguínea. Inclusive, há alguns mitos na internet, tá? Onde fala da necessidade, assim como se fosse a principal vitamina do nosso organismo. Todas as vitaminas são essenciais para o nosso organismo. Tá? Então, a vitamina K, ela é transformada no nosso intestino através dos nossos alimentos verde escuro, como a couve, o brócolis, o almeirão, o repolho e outros alimentos, tá? Como frutas, por exemplo, figo, tá? Elas vão se transformar via intestino, tá? Em vitamina K. Então, só se suplementa quando realmente se fizer um mineralograma e ela está muito baixa e o organismo não consegue absorver. Desde que você tenha uma alimentação saudável também, né? Não adianta dizer, mas meu organismo não absorve, mas você não come verduras. Os alimentos são riquíssimos em vitamina. Então, tem que consumir. Tá? Muito bem. E, seguindo aqui, o limão com casca e semente também. Porque o limão é rico em limoneno. Outro detalhe, o limão, tá? Esse eu vou fazer um vídeo, um áudio nos próximos dias sobre o consumo do limão. Tem pessoas que apregoam, tem profissionais, tem, né, ditos naturalistas que apregoam o uso do limão todos os dias. Tem um detalhe muito importante. Tá? Especialistas, médicos especialistas que trabalham com área gástricas, eles observaram que, desde que começou a surgir na internet a questão do limão todos os dias, porque é bom para isso, é bom para aquilo, é bom porque o limão é bom, porque é bom,
eles observaram uma crescente de câncer de estômago, tá? E perfuração de estômago. E engraçado, exatamente com pessoas que consomem limão todos os dias. Tá? Muito bem. O limão, ele é rico em limoneno. Tá? Se você consumir aqui o limão todos os dias, você vai acidificar seu organismo. Tá? Por isso que você consome ele uma vez ou duas por semana. No nosso suco, a gente orienta uma vez por semana. Na questão da couve, tem um detalhe, como eu comentei atrás, tá? Nós temos que cuidar do consumo desses alimentos. Quem quer anotar, tá? Já vai ficar gravado aqui no vídeo e áudio, tá? Couve-folha, couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, nabo, acelga, repolho. Todos eles fazem parte da mesma família. Tá? E esses alimentos, eles criam dificuldade para a tireoide absorver o iodo. Ou seja, você pode estar tomando Puran, tá? Medicamento para regular a tireoide, e ter dificuldade de regular a tireoide, mas está consumindo um desses alimentos todos os dias, quer dizer, vai ter que continuar com a tua dificuldade. Tá? Então, o que você faz? Consumam esses alimentos. Eu sempre oriento assim, por exemplo, hoje é quinta-feira. Então, quinta e sexta-feira, você consome todas essas verduras. O repolho, a couve, o nabo, a selga, brócolis. Quer dizer, quinta um, sexta outro. Os outros 5 dias, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, não consome nenhum desses alimentos. Ótimo. Você repôs as vitaminas, a couve agiu como antioxidante, desintoxicante, tá? Você repôs a vitamina K e outras vitaminas mais necessárias, tá? E deixou a tireoide trabalhar nos outros dias. Ela se autorregulou e absorveu o iodo. Aqui eu consegui ajudar muitas pessoas que tomavam medicamento para tireoide, tá? Já dosagens de 150 a mais miligramas, e com o tempo, mês, 2 meses, 3 meses, conseguimos regular com que a pessoa não mais precisasse tomar o medicamento. Tá? Então, vocês vejam como é importante esse cuidado. Tá? Então, 3 folhas de couve, uma maçã média, tá? Aqui na foto está a verde, tá? Ela é mais desintoxicante que a vermelha, mas se você não tem a verde, pode ser a vermelha. E o limão com casca e semente. O limão, tá? Aqui está o amarelinho. Por que o limão amarelinho? Esse limão é o limão siciliano. É o melhor limão que tem para desintoxicação, tá? Como desintoxicante. Muito bem. Se você não tem o siciliano, pode ser outro limão, tá? Sem problema nenhum, ok? Só apagar aqui que... Limão cravo, Tahiti. A sugestão aqui, então, tá? Junto com a couve, a maçã e o limão, você pode estar usando cúrcuma. Aqui tem um detalhe importante. Diz-se por aí que cúrcuma e açafrão tudo igual. Eu já digo que não. Tá? Até como eu tenho especialização na área, né, de suplementação alimentar, tá? Cúrcuma e açafrão brasileiro, cúrcuma aromática e açafrão da terra são a mesma coisa. Cúrcuma longa é a outra coisa. A cúrcuma longa, ela é produzida somente na Índia. Ok? Então, é a cúrcuma importada. Ela é produzida num solo arenoso, seco, úmido e hemisfério norte. Tá? A nossa cúrcuma aqui que você compra no mercado, compra em fruteiras, né? Não se sabe nem qual o solo que foi produzido. E vocês sabem que tem alimentos que, conforme o solo, ele é mais tóxico ou não tem propriedades. Tá? Então, assim está a cúrcuma também. Então, eu prefiro que nesta sugestão aqui, se você não tem acesso à cúrcuma importada, tá? Você pode usar uma colher rasa de gengibre, tá?
ou uma fatia de abacaxi. O melhor de todos aqui é a meia fatia de abacaxi. Qualquer um das variedades de abacaxi. Tá? Claro, não pegar uma fatia grande e grossa, né? Uma fatia, ok? Então, aí você faz o teu suco e você vai, em 10 minutos, vai tomar o suco. Por que em 10 minutos? Porque muitas das vitaminas, elas volatilizam, ou seja, ela desaparece, volatilizou, tá? Por quê? Como ela está natural, né? O suco não consegue segurar, ela não é química, ela é natural, então ela vai volatilizar, você perdeu. Principalmente a vitamina C, tá? Então, você toma em até 10 minutos. Muito bem. Após tomar o suco, tá? Você vai ficar 12 horas sem ingerir nenhum alimento. Daí, então, é o jejum. Por que o jejum? Para que dê tempo do que o suco que você ingeriu, eles são desintoxicantes, antioxidantes, né? Para que eles possam fazer o efeito necessário. Porque se você já vai tomar um café, comer alguma coisa ou vai almoçar, quer dizer, você foi todo o efeito desintoxicante. Aí é que vem esses sucos que se ensina, toma suco de couve com não sei o que todas as manhãs para desintoxicar o organismo. Tá, você tomou de manhã, ao meio-dia você almoçou. Comeu já um alimento pesado ou alimentos, né, intoxicantes, quer dizer, resolveu você fazer o suco desintoxicante de manhã? Não. Tá? Então não faça. Tá? Então, assim, 12 horas somente ingerindo água. Água, não outros sucos, tá? Somente água. Por quê? Porque a água também tem efeito antioxidante. Depende do suco que você vai ingerir, poderá interferir na desintoxicação. Tá? Claro, tem, por exemplo, pessoa que é diabético. Mas vai me dar hipoglicemia. Tudo bem. Então, pega lá um docinho, pega mais o mínimo possível apenas para regular a glicemia. Ok? Para que não se perca o efeito desintoxicante do organismo. Tá? Muito bem. Após o PDO, 12 horas, sem nada a comer, tomou bastante água, prefira tomar mais água do que o normal. Tá? Então, para vocês anotarem, a média de água diária, ela é 0,35 ml, ou seja, 35 ml por quilo de peso. Tá? Então, não tem essa história, tem que tomar 2,5 litros. Não, a pessoa que pesa 45 quilos não vai tomar 2,5 litros. Tá? Com a pessoa que pesa 90 a 100 quilos, 2,5 litros é muito pouco. Vocês vão fazer o cálculo, vocês vão ver que a pessoa de 100 quilos, por exemplo, tem que tomar 3,5 litros de água. Claro que aí tem um detalhe. Se você trabalha o dia inteiro num consultório, ou no escritório, ou está em casa, no ambiente, com ar-condicionado, então não tem necessidade dessa quantidade. Ao invés de tomar 3,5 litros, vai tomar 2,7 litros, 2,800, 2,900. Tá? Já é o suficiente. Agora, se você trabalha fora, está caminhando, tá? No ambiente quente, e você está transpirando, tá? Então, claro, você vai tomar, muitas vezes você até pode tomar mais do que os 3,5 litros de água. Tá? Só não tomar muito a mais, porque também passa a ser prejudicial ao organismo. Tá? Como a gente já falou numa live anterior, da doença provocada por excesso de líquido. Tá? Muito bem. Então, após as 12 horas, vamos iniciar o processo, tá? Alimentar. Então, alimentos leves, como sopas, legumes, tá? Frutas. Tá? Então, alimento leve. Pode ser um arroz, na sopinha de legumes com arroz, não macarrão, tá? Macarrão já passa a ser pesado, massas, né? Nem pão. Então, prefiro um alimento leve, de fácil digestão, porque o organismo ainda está em processo. Ele passou o dia se desintoxicando, tá? Então, quando você começa a alimentação, ele vai buscar esse alimento, tá? E se você já começa com um alimento pesado, você vai intoxicar. Então, inicia-se com um alimento leve, tá? Para continuar, para que o organismo continue se desintoxicando. E ele vai continuar se desintoxicando nos próximos dias, tá? Então, a gente orienta, assim, por até 3 dias, evitar o consumo de proteínas, tá? Se não tem como, tá? Pode comer um pedacinho, um bifezinho de frango, né? Mas evite. O bom é evitar,
tá? Açúcar, doces, tá? A não ser que seja diabético, então tem que cuidar a questão do consumo do doce, equilibrar devido à glicemia, mas se já regula aqui, também não vai necessidade do docinho para evitar a hipoglicemia, tá? Farináceos, tá? Então, pode comer um pão integral, mas não muito, uma fatia de pão integral. Pequena, né? Não fatia grande, fatia pequena, né? Evitar as frituras, como a gente comentou antes, a fritura ela é uma intoxicante, é um veneno para a nossa saúde, tá? Molhos, carne em molhos ou molhos, esses molhos pesados, tá? Então, você já começa a intoxicar o organismo, você fez todo um processo para desintoxicar, e aí você vai consumir alimentos que vão te intoxicar novamente, tá? Muito bem. E aí a bebida alcoólica, né? Isso daí você comenta, tá? Muito bem. O PDO, você pode fazer ele uma vez por semana. O dia, você escolhe aquele dia que é bom para ti. Você pode fazer numa segunda, pode fazer numa terça, numa quarta. Quer dizer, o dia que você achar necessário. Eu quero fazer no sábado. Tranquilo. Se para ti no sábado é bom, sem problema nenhum. Mas essa semana eu fiz 2 meses, tá? E, ou seja, 8, 10 PDO, né? Desintoxicação ou suco, e por uma necessidade de viagem ou coisa parecida, não consegui fazer numa semana. Não tem problema. Na outra semana você faz. Aí, como ele não tem lua, não tem dias, não tem... você pode fazer, volta a fazer normalmente. Tá? Sem prejuízo nenhum, desde que você cuide da alimentação. Porque naqueles dias que você viajou ou coisa parecida, então agora, já que eu não vou fazer o PDO, eu vou comer de tudo. A saúde, né? É você que sabe a saúde que quer ter. Tá? Eu prefiro cuidar sempre. Minha alimentação é primordial. Tá? Eu gosto de cuidar muito do que eu vou ingerir. Tá? Inclusive, a questão aqui, por exemplo, a semana está o pessoal em processo de limpeza hepática, né? Então, durante a semana da limpeza hepática, evita de fazer o PDO. Faz na outra semana. Pode ser feito junto? Pode. Inclusive, você pode fazer a limpeza hepática, né? Depois você segue com o PDO, sem a necessidade de fazer todo mês a limpeza hepática, porque a limpeza hepática é uma agressão muito forte ao fígado. Então, você reduz a quantidade de limpeza hepática. Tá? Aí você segue com o PDO e cada 6 meses você pode fazer uma limpeza hepática. Tem gente que gosta, tá, de fazer a limpeza hepática, então pode fazer. Tá? Segue fazendo o PDO, fez a desintoxicação e segue. Porque se faz o PDO, não tem necessidade daí um mês de estar fazendo a limpeza do fígado e vesícula de novo. Porque se você cuidou da alimentação, você não intoxicou mais o teu fígado e a tua vesícula. Tá? Porque o que acontece? Na limpeza do fígado, tá? Ele vai absorver através do intestino delgado, tá? Aquilo que você ingeriu no processo digestório para levar para o fígado. Tá? Se você está tendo uma alimentação saudável, o que vai são nutrientes saudáveis para o fígado. Então, não tem mais necessidade de você fazer todo mês a limpeza hepática. Tá? Bom, então, possíveis sintomas durante o PDO. Muitas vezes na primeira vez ou segunda vez, até o organismo se reequilibrar devido à alimentação, que você muda toda uma alimentação, né? Como houve uma pergunta, mas eu não vou passar fome? Não. Se você muda a alimentação, você parte para uma alimentação saudável, bem ao contrário. Tá? Eu sempre digo assim, quando você te alimenta de forma saudável, você tem que cuidar mais ainda, porque a comida fica tão gostosa que você acaba comendo mais do que o necessário. Então, os possíveis sintomas são náuseas, a sensação de vômito, até porque é uma reação normal do limão, da maçã e da couve, né? Provocar, porque está desintoxicando, está fazendo com que o organismo, no processo durante o dia, você venha sentir isso, né? Vômitos, o mal-estar e muitas vezes pode dar diarreia, tá? Que é normal, o organismo está limpando, tá? Se deu vômito, sem problema nenhum. Água, tá? Controle, tá? Sem ficar preocupado, preocupada, né? É normal isso acontecer, tá?
Não com todo mundo, mas com algumas pessoas pode acontecer. E se você se sentir desconfortável, você busca informação com os administradores dos grupos, né? Que eles vão passar para vocês, ou eles entram em contato com a gente já passa a orientação do que deve se fazer, qual o procedimento que deve ser tomado, tá ok? Mas, até agora, a gente já observou, todas as pessoas que estão fazendo o PDO estão felizes e satisfeitas, tá? Tem pessoas que já perdeu peso, né? E querem continuar fazendo justamente pelo benefício do peso e do bem-estar que estão sentindo. E, claro, se o intestino está funcionando da forma correta, né, você terá melhor memória também. Tá? Muito bem? Muito importante. Durante o processo do PDO, pelos 3 meses, então, manter uma alimentação saudável. Tá? Então, reduz alimentos industrializados, como lá refrigerantes, enlatados, embutidos, gorduras trans, açúcares, né, adoçantes artificiais, produtos diet, light, zero. Ah, mas eu gosto do diet porque ele não tem lá o açúcar. Tem sim, tem. Tá? São usados adoçantes químicos. É pior ainda. Tá? É pior ainda. O açúcar não é o problema. O problema é a quantidade de açúcar que nós ingerimos. Por exemplo, aqui, pessoas que gostam de consumir banana. Eu gosto muito de falar sobre a banana. Por quê? Tem muitas pessoas que são diabéticos e consomem 2, 3 bananas por dia. Ah, mas eu não consigo regular minha glicose porque eu tomo isso, eu tomo aquilo, acho que eu tenho que fazer insulina. É só parar de comer banana. A banana é carboidrato, é açúcar. Tá? Tem pessoas que comem banana, mas eu, para mim, banana eu tenho que comer umas 3 por dia. Se eu não comer 3 por dia, não estou satisfeito. É um alcoólatra sem beber álcool. Tá? Cirrose alcoólica. Por quê? Como eu já comentei em outras lives, uma banana média equivale a uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar equivale a um copo de cachaça. Tá? E daí? A pessoa está viciada. Ela não está comendo a banana por necessidade de comer a banana. Ela está comendo a banana por necessidade do álcool que vai ser processado lá no sistema digestório para o fígado. Tá? Então, a mesma quantidade de açúcar. Eu gosto de açúcar, meu café tem que ser bem doce. 3, 4, 5 colherinhas de açúcar. Ela quer doce porque ela precisa se adoçar. Tá? Desequilibra a glicose e álcool no organismo, cirrose alcoólica. Tá? Então, vamos reduzir o açúcar. O açúcar é saudável, sim, desde que você consuma ele de forma regular, tá? Com cuidados. Nada de excessos. Tá? Adoçantes artificiais são um perigo. O melhor adoçante artificial que nós temos é a estévia. Tá? Pode ser aquele gotinhas, tem o estévia a folha e tem o pó de estévia, que é natural. Então, mas tem que usar com muito cuidado. Por quê? Mesmo sendo natural, ele também é um hepatotóxico. Ela prejudica o fígado, intoxica o fígado. Então, tem que ter certos cuidados. Tá? Claro, alimentos ricos em cafeína, como café ou outros alimentos, corantes, aromatizantes artificiais, farináceas, que é a farinha de trigo, né? Não só de trigo, mas nós temos que cuidar de alguns outros alimentos, como num curso que eu participei, de oligominerais, né? A professora, em aula, nos passando sobre o consumo da farinha de trigo branca, né? Então, as pessoas tiram a farinha, param de comer o pão, o macarrão, e vão comer a crepioca, que é a tapioca, feito de farinha de mandioca. Você trocou um refinado por outro refinado. Pouco resolveu. Agora, se você pegou uma farinha de mandioca integral, opa, aí tudo bem. Tá? Agora, se pegou uma refinada, continue consumindo a de trigo. É mais barata. Tá? Então, não adianta você trocar um pelo outro. Isso tem que ter um certo cuidado. Tá? Então, nós temos que cuidar, filtrar um pouquinho o que a gente escuta e vê na internet, tá? De profissionais. Vamos buscar as fontes. Vamos cuidar durante os 3 meses da nossa alimentação. Vamos fazer o processo do feijão, como foi feito o áudio. Tá? Deixar ele de molho. Quando você deixou ele de molho, você tirou os fitatos. Vamos temperar e colocar abóbora nesse feijão. Pode ser a moranga cabotiá, aquela outra moranga de recheio, que é a abobrinha, né? A abóbora, mas ela tem que ser as laranjas. Tá? Ou abóbora de pescoço. Tá? Então, a abóbora é rica em provitamina A.
que é provitamina? Quando nós ingerirmos lá no nosso intestino, ela vai se transformar em vitamina A. O que vai fazer isso por nós? O que essa vitamina vai fazer? Esse consumo dessa abóbora? Por ela ser laranja, beta-caroteno, minha pele. Eu não uso protetor solar, nunca usei protetor solar. Tá? Eu faz 15 anos que eu fui claro, eu vou cada 2 anos no oftalmo, né? Mas há 15 anos atrás ele me disse que eu tinha já a pré-catarata, né? Tendência a ter catarata. Toda vez que eu vou, ele me fala a mesma coisa. Digo, doutor, olha na ficha que está escrito. Tá. Parou. Entendeu? Por quê? Eu consumo abóbora direto e eu não gostava de abóbora. Quando era jovem, eu não gostava. Abóbora, Deus o livre. Abóbora, moranga, essas coisas, nem pensar. Eu comia no tortéi. Quem conhece tortéi, né? E fora isso, nem pensar. Hoje não. Todo dia tem abóbora na nossa alimentação. Tá? Por quê? Ela vai prevenir a catarata. Melhora a minha visão. Hoje eu estava, inclusive, na ótica, onde eu faço meus óculos, né? Conversando com o proprietário, é muito meu amigo. E eles, Milton, já faz 2 anos que você fez a lente, não está na hora de voltar à consulta? Digo, meu amigo, vamos pegar aqui, eu peguei a letra mais pequena que tem da avaliação lá, eu li de forma normal. Digo, eu estou lendo muito bem. Por quê? A questão, em primeiro lugar, a alimentação. Claro que depois tem a suplementação. Tá? Então, assim, por 3 meses, vamos cuidar do nosso alimento. Vamos esquecer um pouco do alimento, daquele sabor, como eu sempre digo para as pessoas assim, você está sempre numa encruzilhada, 2 caminhos. Tá? O que esses 2 caminhos querem dizer? Todo segundo, na questão alimentar, ou eu escolho saúde, ou eu escolho sabor. Eu sempre escolho, na minha casa, nós escolhemos saúde. O sabor não é o principal. O sabor, nós vamos buscar sentir o sabor através das especiarias dentro de uma alimentação saudável. Tá? Agora, o sabor químico, o sabor com amor, o sabor não sei o quê, isso intoxica, isso mata. Câncer e outras doenças mais. Tá? Então, vamos ter cuidado. Vamos partir para uma alimentação saudável. Vamos cuidar com o uso do chás também. Tá? O excesso de chás é altamente prejudicial. O nosso organismo necessita de minerais para ter uma boa função. Tá? Os minerais, eles fazem o transporte celular. Sem a quantidade de minerais necessários no nosso organismo, nós adoecemos. Quando você toma chás, o que você faz? Aumenta a função diurética, a diurese. Todo chá é diurético, todos os chás são diuréticos. Quando você aumentou a diurese, o que você está fazendo? Você está eliminando eletrólitos. O que são os eletrólitos? Os sais minerais, os minerais do teu organismo. Você está entrando em deficiência. Muitas pessoas estão indo ao médico alopata, ao médico convencional, fazer exames. Eu acho, não, teu exame não mostra. Mas, doutor, eu tenho sintomas. Você já está sentindo o sintoma da doença, mas no exame não aparece. Por que não apareceu no exame? Por que no exame não mostrou a tua doença? Porque está sendo mascarado pelo uso dos chás. Por isso que hoje é proibido falar em doença fulminante. Vocês veem que não se fala mais em doença fulminante. Tá? Então, assim, muito cuidado com os chás. O chá ele é muito bom quando você toma 1 dia, 2, 3 no máximo. Lembra da nossa avózinha? Ela tinha uma dor, ela ia lá fazer um determinado chá, tomava 1 dia, 2 e não tomava mais chá. Eles não tinham depósito de chás em casa. Eles iam lá buscar na horta, tudo bem, que na época eles tinham horta, tinham os chazinhos dele lá. Tá? Você até pode ter os teus chás em casa. Mas assim, somente quando necessário. Tá? Aí você consegue ter uma vida saudável. O teu organismo entra em regulação de forma natural. Tá? Então, durante esses 3 meses, consumir alimentos ricos em antioxidantes. Tá? São muitos alimentos. Tá? Garantindo uma necessidade nutricional básica. Tá? A gente sabe, isso é um material que eu estou preparando, de que os nossos alimentos, por mais naturais, por mais sejam orgânicos, isso quem fala é a Organização Mundial de Saúde, que quando você consome os teus alimentos 100% orgânico, você consegue repor até 10% dos minerais necessários. Até 10%. Tá? Então, se você mantém uma alimentação saudável, você já consegue repor
alguma coisa de minerais. Evita os chás, opa, você já consegue ter uma, né, reposição, vamos dizer assim, não saudável, mas pelo menos mais equilibrada. Tá? Bom, então, assim, questão controle da proteína, tá? Regular o consumo de carnes, tá? Evitar não consumir muita carne de gado, principalmente para quem quer perder peso aqui, a carne de gado, ela é uma inimiga, tá? Porque, assim, o que é feito com o gado para ele engordar? É dado uma injeção de crescimento. Mas o nosso DNA, como o DNA de todos os animais, dizem que eles vão ser aquele formato e aquele tamanho. Então, o DNA do boi e da vaca vai dizer que o DNA do boi ele vai ser um boi, da vaca a vaca. O DNA de um cachorro vai dizer que ele vai ser um cachorro e daquele formato, aquela raça. Tá? Muito bem. Então, essa injeção de crescimento, como o animal não cresce mais do que aquilo, tá? Ele vai fazer o quê? Engordar. Aí ele tem uma carência, eu não lembro qual a carência, se é 60 ou 90 dias após esta injeção, que o produtor tem que segurar o animal, não pode vender, não pode ser abatido. Muito bem. Não se sabe se o pessoal cumpre com a carência, até porque quando o boi, após essa vacina, ele tem um período de engorda, depois ele começa, vai passar o efeito da tipo injeção, vacina, né? E começa a perder o efeito, ele começa a perder peso. Tá? E o fazendeiro já deu a vacina para o boi ganhar peso e ele vender com peso, né? Muito bem. Onde está o risco disto tudo? Por mais que ele respeitou a carência toda, lá, vamos supor que seja 90 dias, tá? Ele respeitou a carência e mais 30 dias, 120 dias, e você ingeriu, mas ainda tem residual no organismo do animal. E esse residual, você ao ingerir essa carne, por mais que você assou, você fritou, você queimou, vai continuar como intoxicante na carne. Você vai ingerir isto, você vai ganhar peso. Tá? Porque era lá para o animal e você também vai ganhar peso. Então, nós temos que cuidar muito com a carne de gado. É como a carne de porco, tá? Até uns anos atrás, aí em questão de 4, 5 anos atrás, era feita uma castração química. Hoje é proibido. Por quê? Impotência masculina. Tá? Então, justamente por isso que foi proibido. Tá? Então, assim, nós temos que cuidar muito dos nossos alimentos. O que nós vamos ingerir? É melhor você consumir uma carne de gado uma vez por semana, uma carne de qualidade, do que você consumir 3 vezes por semana uma carne de má qualidade. Muitas vezes por comprar em algum local barato ou coisa parecida e você acaba consumindo uma carne de má qualidade. Tá? Porque você não sabe a procedência, a inspeção, todos aqueles detalhes todos. Tá? Então, claro, carboidratos, né? Nós precisamos. Muitas pessoas fazem a dieta do carboidrato, né? 0 carboidrato. O carboidrato é o nosso combustível. Tá? Um automóvel não anda sem gasolina. Um caminhão não anda sem diesel. Então, o carboidrato, para o nosso organismo, ele é o nosso combustível. Por isso que nós temos que ter um consumo regular. Excesso de carboidrato vai nos deixar estressados, tá? Inclusive, a retirada de muitos carboidratos fazem parte do tratamento da depressão. Tá? Desculpa. Então, pessoas que consomem muito carboidrato, a gente retira o carboidrato para tratar, para ajudar a tratar a depressão. Tá? Então, fibras, partes, então, aqui você, em vez de consumir o carboidrato vazio, né, que é o arroz branco, arroz parbolizado, tá? A farinha de trigo branca, tá? A batatinha inglesa, tá? São carboidratos brancos, junto com o açúcar branco. Tá? Então, você parte para integrais. Ok? Aqui temos que cuidar, falando do açúcar, o açúcar mascavo. No sul, aqui usa-se fazer o açúcar mascavo e bater ele bastante, tá? Batem ele para ele ficar o mais clarinho possível. Ele é um açúcar ácido, muito ácido. Tá? Então, é um açúcar saudável, mas ele é muito ácido, então ele já passa a ser prejudicial. Ok? E a questão dos integrais. Então, fibras. No uso da farinha de trigo tem que ter um certo cuidado, porque existe muita farinha de trigo que não é integral.
Ela é a farinha branca normal. E o que o moinheiro faz? Eles moem lá a fibra de trigo, né? Que é a casca do trigo, né? Eles moem ela e misturam depois com o trigo, com a farinha branca. Então, se chama de reconstituído. É uma integral reconstituída, ela não é integral pura. Integral pura é quando ela é descascada, é o arroz, o grão do trigo é retirado só a casca grossa, ela continua com a fibra dela no grão, né? Ele não é polido o grão para ser moído, né? Como o arroz também, ele não é polido, ele fica com aquela casquinha, e aí ele é moído, o grão do trigo, né? No qual é chamado de farinha integral, ou seja, ele não é moído fino também, ele tem uma gramatura, uma granulometria, o grão, tá? Porque se você moeu fino, perdeu-se a fibra. Tá? Então, nós temos que observar, ter certos cuidados, buscar entender, tá? Sobre as fibras para não sermos passados para trás. Tá? Legumes, muitos legumes, tá? Evitando. Eu não gosto de hidropônico, tá? Porque o hidropônico não é colocado todos os minerais, ele não cresceu no solo, ele não tem energia da terra, tá? E nem alimentos de estufa, porque não tem energia do sol. Tá? Então, nós precisamos ter energia do sol, porque a energia do sol vai nos repor, através dos nossos alimentos, a vitamina D, que nós ingerimos através dos alimentos também. Além de apanharmos o sol, né? Através dos nossos alimentos, nós temos a vitamina D. Tá? Então, isso é muito importante. E as hortaliças? Aqui, o alface, eu gosto eu peço sempre para deixá-la de lado e evitar o consumo do alface. Tá? O alface é um alimento fantástico, é uma relaxante, tanto é que quem come alface ao meio-dia, à tarde sente sono, se sente mais letárgico, sente aquela preguiça, aquela indisposição, até porque alface é uma relaxante. Tá? Muito bem. E além dela ser uma intoxicante, se você rasgar a folhinha do alface, você vê aquele líquido branco, tá? Aquele líquido branco ele é um intoxicante. Tá? Você pega, por exemplo, aqui um almeirão, tá? Que é o radite conhecido aqui no sul, você vai para a roça, para a lavoura, vai para o interior, você vai lá na lavoura, você colhe o almeirão lá, seria o dente de leão, né? O radite de mato, né? E você come com raiz e tudo, porque é fantástico. É um medicamento fantástico para o fígado. Então, você come em forma de salada, tratando o teu fígado. Tá? Agora, se você comer meia folha de alface selvagem, 2 horas depois, você não respira mais. Você está morto. Tá? Porque é rica em lactonas, é um veneno. Então, as pessoas estão preocupadas aí, porque a semente da maçã é venenosa. Está comendo alface todo dia. Está comendo um veneno pior. Tá? Então, vamos cuidar muito nas hortaliças aqui. Alimentos saudáveis lá. Ou a chicória, naquele processo que eu comentei, né? Tanto a chicória como o brócolis, né? O repolho, tá? Mas o almeirão, desculpa, a chicória não, a couve é folha. A chicória você pode comer todos os dias. O almeirão, rúcula, tá? Aqui a rúcula tem que ter um certo cuidado, pessoas que fizeram cirurgia da vesícula. Tá? Ela ela faz com que a vesícula tenha uma ação mais forte, ela auxilia me fugiu a palavra aqui, já vou lembrar a palavra, tá? Uma estimulante da vesícula, tá? Então ela estimula a vesícula a funcionar. Então, assim, quando você fez a cirurgia, você cuida por um determinado tempo, consome, mas não muito, leve, pouca coisa, tá? E depois, com o tempo, você volta a um consumo normal, porque daí o fígado habituou, ele assumiu a função da vesícula, tá? Muito bem. E o agrião, é fantástico o agrião, tá? É uma das melhores hortaliças que nós temos, uma verdura fantástica, tá? Inclusive na reposição de iodo, tá? Então, assim, quando você partiu, você fez uma alimentação saudável, você começou a mudar a tua alimentação, você vê que teu peso, a saúde, teu bem-estar, a disposição, tudo melhora, tá? Então, assim, as contraindicações do nosso PDO. Tá? Então, no período de gestação e lactação, durante a gravidez,
tá? Vamos evitar, tá? Até porque está sendo gerado um bebê, né? Então aí precisa-se de uma alimentação saudável. Inclusive aqui muito cuidado para as mamães, o alho ele é abortivo, tá? Tem muitas mamães grávidas aí que estão gastando muitas vezes o que não tem financeiramente, tá? Por ameaça de aborto, descolamento de placenta, está sendo provocado pelo alho, tá? Então, vamos retirar o alho da alimentação. Tem muitas mamães aí que, quando o bebê nasce, aí, os 2, 3 meses iniciais, o bebê não dorme, pediatra todo dia, toda hora, porque o bebê não dorme, chora o dia inteiro e se retorce o dia inteiro, tá? Provocado pelo consumo do alho. Então, tira o alho da alimentação, acabou. O bebê vai dormir, não vai ter mais cólicas, tá? O alho provoca muita cólica no bebê, tá bem? Então, durante a infância, como a gente comentou lá atrás, então procura fazer dos 11, 12 anos acima, né? No tratamento do câncer, quando você estava fazendo tratamento quimioterápico, tá? Devemos evitar fazer, até porque o jejum pode provocar queda da imunidade, tá? E durante tratamentos com determinados medicamentos, como anticoagulantes orais, antirretrovirais, antiepiléticos, tá? Então, tem alguns medicamentos que a gente tem que ter um certo cuidado quando a pessoa está fazendo o tratamento, tá? Bem? Então, o coração do nosso programa, tá? Da desintoxicação, tá? Além do suco, que vai provocar toda uma limpeza, uma reação dentro do nosso organismo, né? É a nossa alimentação saudável. Esse é o principal. Tá? Então, por isso que devemos usar meios, né, que potencializem os efeitos do PDO. Porque não adianta você fazer o PDO por 2 dias, fazer a dieta, o jejum, e depois voltar a comer alimentos intoxicantes, alimentos altamente industrializados, enlatados, embutidos. Tá? Então, não resolveu. É como pessoas que fazem limpeza hepática, conversando com pessoas que faziam limpeza hepática, faziam limpeza, todo o processo da semana, tá? Faziam limpeza no final de semana, na outra semana, na terça, quarta-feira, voltava para a alimentação normal. Resolveu fazer a limpeza hepática? Não, não resolveu. Tá? Então, apenas sofreu. Tá? Então, busque uma alimentação mais saudável. Tá? Então, assim, exercícios. Tá? O sedentarismo é altamente prejudicial para a nossa saúde. Aqui, inclusive, vocês observam que a história do ômega 3 para o colesterol, tá? Você não escuta mais, é só um que outro médico que está falando do ômega 3 para o colesterol. Inclusive, há poucos dias atrás, eu tive acesso a um material do médico falando, querendo provar do ômega 3 para o colesterol, mas caiu por terra a prova dele. Por quê? A base do uso do ômega 3 para o colesterol baseou-se nos esquimós. Tá? Os esquimós são um povo que são obesos, têm sobrepeso, tá? Até porque eles consomem muita gordura, e a alimentação deles é baseada em ômegas, né? Porque é gordura de peixe, através do peixe, né? Foca e urso. Então, carne de foca, a carne de urso. Então, e outros animais que encontram na neve. Mas são todos animais que têm gordura, níveis de gordura, né? Para se manterem aquecidos na neve. Muito bem. Em exames com os esquimós, observaram que o índice de colesterol, triglicérides e colesterol, é baixíssimo na corrente sanguínea deles. Sim, mas eles consomem alimentos gordurosos. Tudo bem, cadeia alimentar, né? Peixe. Todos os animais que eles consomem, cadeia alimentar, peixe, ômega 3. Então é ômega 3 que destrói o colesterol e triglicérides, a gordura na corrente sanguínea, fígado e corrente sanguínea. Então, começou-se o uso de ômega 3. O que aconteceu? Aumentou o nível de gordura de fígado e não diminuiu o colesterol. Inclusive, pessoas que faziam um tratamento para o controle de colesterol tiveram que voltar para um tratamento mais pesado, tá? Porque o ômega 3 não ajudou no colesterol. Tá? Pelo contrário. Muito bem. O que acontece? Por que o esquimó tem baixo índice de colesterol e triglicéridos na corrente sanguínea? Ele faz algo muito importante. Ele não tem moto para andar, tá? Ele não anda de automóvel, ele não anda de ônibus, ele caminha e corre ao lado do trenó dele. Então, aqui,
onde o cardiologista manda você fazer caminhadas, ele está corretíssimo. Porque quando você faz a caminhada, tá? Você está exercitando, o organismo está queimando essa energia acumulada na corrente sanguínea. Então, vai auxiliar. Tá? Muito bem. A hidroterapia, tá? Movimento, exercícios, a sauna, fantástico para desintoxicar o nosso organismo. Muito bom para quem consegue ter uma sauna em casa. Tá? Massagem, a massagem de drenagem linfática, já diz drenagem linfática, é drenar as linfas, é limpar a nossa rede linfática, tá? Do nosso organismo. Só se fala da corrente sanguínea, não se ouve falar nas linfas, e são muito importantes. Vocês já ouviram falar em linfoma? O que é linfoma? Exatamente as nossas linfas intoxicadas. O PDO é para isso, é para desintoxicar o nosso organismo, é para limpar as linfas. Tá? Quando você limpou as linfas, você está bem. Vamos usar um exemplo aqui bem... Né? Você está andando na rua, você olha um cano da companhia de água, estourou. Ou dentro da tua casa, água potável, né? É a nossa corrente sanguínea. Agora, se estourou o cano lá da rede de esgoto, você fica por perto? Você se preocupa em limpar a tua rede de esgoto? Assim, as nossas linfas, nós temos que limpá-las, porque elas estão intoxicadas, são elas que levam as toxinas para o nosso rim e para o nosso intestino. São elas que descarregam. Então, o PDO é para justamente limpar o organismo e nós temos que limpar as nossas linfas. Como é que nós vamos limpar? Através de caminhadas, exercícios, tá? A hidroterapia, a sauna é muito bom, a massagem, tá? Suplementos específicos. O nosso organismo muitas vezes tem a necessidade, e se nós precisamos ajudá-lo a se desintoxicar. Porque uma pessoa com 50 anos de idade, ela passou 50 anos se intoxicando. Ela vai desintoxicar em poucos dias? Não. Por isso que tem pessoas que fizeram 10, 12, 15 limpeza de fígado e vesícula e estão admiradas porque estão com gordura de fígado ainda. Tá? Então, não vai limpar. Tem que fazer uma suplementação específica para desintoxicar esta gordura do fígado. Tá? Então, assim é o nosso organismo. Nós precisamos suplementar para ajudar o nosso organismo também a se desintoxicar. O PDO, tá? É um passo, tá? que você vai fazer o suco, você vai cuidar da alimentação, você já inicia a tua desintoxicação orgânica. Tá? E depois você tem os suplementos também. E claro, tá? O principal de tudo, o motivo principal, tá? Da nossa intoxicação, tá? Está porque nós nos afastamos de Deus. Tá? Então, nós precisamos nos aproximar de Deus, tá? Para que nós possamos limpar as nossas toxinas mentais e emocionais. Essas são as piores. Tá? Então, nós precisamos da nossa paz interna, da nossa aproximação, seja a religião que você participar, tá? Aproximar-se de Deus. Eu sempre digo assim, não adianta você ter fé, você precisa ter amor. Tá? Então, se você tem amor por você, então faça a tua desintoxicação da forma correta, tá? Te ame, tá? Comendo alimentos saudáveis, tá? Para que você tenha uma vida saudável, você tenha saúde, ok? Muito bem. Então, falando de suplementos, tá? Nós temos um kit que é o econômico, né? Então, é para o tratamento de 3 meses, acompanhando o PDO. Tá? São Fili, que é o que vai desengordurar, vai desintoxicar o fígado das gorduras, e o Nutrox, que ele é um antioxidante. Ele é montado, a composição dele são fibras de frutas e legumes altamente desintoxicantes. Tá? Inclusive, a fórmula, quando foi criada, foi pensada para ser um anti-age, anti-idade. Depois disso, através de pesquisas científicas, lendo pesquisas, eu descobri que muitas dessas farinhas que são usadas dentro da formulação, elas são usadas em tratamento de câncer na Europa, tá? Através da alimentação. E hoje ele passa a ser o
o terceiro produto dentro do meu protocolo de tratamento de câncer. Tá? Então, assim, o Nutrox ele tem um efeito altamente desintoxicante. Agora, eu preciso limpar o meu fígado. Tá? Como é que eu vou limpar meu fígado? Com o fígado. Ele tem uma composição, tá? Que vai trabalhar na desintoxicação, ou seja, quebrar as moléculas de gordura para ser eliminada. Quando eu quebrei as moléculas, eu consegui emulsificar essas gorduras, o organismo consegue eliminar. Caso contrário, não elimina. Você pode tomar o que você quiser, não vai eliminar. Tá? Muito bem. Quando eu comecei a limpar o meu fígado, eu sempre digo assim, eu estou vivo hoje devido ao filho. Tá? Eu tive gordura severa de fígado lá no meu passado. Tá? Muito bem. Quando eu desintoxiquei meu fígado, consegui diminuir o nível de gordura, tá? Ele começa a ter ação. Ele consegue agir no metabolismo dele, a filtrar aquilo que ele deve de filtrar. Tá? E o Nutrox começa a ter um efeito mais forte. Muito bem. Aí nós temos o kit completo. Tá? Ele é onde ele foi pensado justamente para agir como um antioxidante. Tá? Então, o Fili, tá? O Nutrox, tá? Está no primeiro. O calciolito. Qual é o efeito do calciolito aqui? O repositor mineral. Tá? Então, ele vai agir como um repositor mineral, recuperando músculos, ossos. Tá? Lembro lá da fibromialgia, o que eu comentei sobre o calciolito. Então, ele repõe todos os minerais naturais encontrados na natureza. Reequilibra o nosso organismo. E ele também age como um antioxidante, porque na composição dele, além de ter os minerais, ele tem antioxidantes, tá? Que são os aminoácidos. Tá? Não a quantidade necessária de aminoácidos, mas já tem aminoácidos também. Então, eles já agem também como antioxidantes, regulando o pH do nosso organismo. Tá? Isso, ou seja, melhorando o transporte celular, fazendo com que o nosso organismo consiga ter um melhor efeito desintoxicante, tá? E consiga se nutrir da forma correta. Se eu me alimento da forma saudável, minhas células vão se alimentar de forma saudável também. Tá? O Focin, ele é um probiótico, tá? Ele é composto por fibras de frutooligosacarídeos e inulina, aonde eles vão agir como probióticos no nosso intestino. Tá? Então, ao ingerir ele no nosso intestino, eles vão se transformar em pré-biótico, onde eles vão trabalhar com as bactérias boas, bifidobactérias. Nós vamos aumentar a produção das bactérias boas. Tá? Então, nós vamos começar a eliminar por aí muitas das doenças, tá? Inclusive doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, né? Não vamos melhorar ela, mas vamos melhorar a qualidade de vida da pessoa. Tá? Como muitas outras síndromes. Tá? Então, o Focin ele vai ajudar na questão desintoxicante através da recolonização de boas bactérias no nosso intestino. Tá? E o Sulux, então, ele é um sulfato de magnésio, que é o sal de Epsom, é um sulfato nobre, tá? Que vai nos ajudar na questão da função intestinal, tá? Retirando o calor do nosso intestino. Então, aqui o que vai depender do Sulux? Depende da pessoa. Tem um intestino regular? Toma uma cápsula à noite e uma de manhã. Tem um intestino um pouco irregular? Toma 2, ou de noite ou de manhã. Tá? Então, até 3 cápsulas para regular o intestino, para que ele tenha uma melhor função e se limpe. Porque o intestino, inclusive a minha proposta aqui para a próxima live, é nós falarmos da limpeza intestinal. Tá? Se eu consigo limpar o meu intestino, onde o Nutrox também age nessa limpeza, tá? É claro que o que vai ser absorvido, tá, do meu metabolismo vão ser bons nutrientes, porque eu limpei toda aquela impureza que lá estava. Tá? Então, ele só tem ação normal do bolo fecal, tá? Que é o que vai ser eliminado. Tá? Inclusive, quando você vai ao banheiro, depois de ter uma alimentação saudável, você vai ver assim, que ao defecar, até o cheiro, vou falar o aroma, é diferente. Não é mais aquele fétido. Tá? Por quê? Porque você tem uma alimentação saudável. Tá?
Então, essa é a nossa proposta, mesmo para quem faz a limpeza de fígado e vesícula, esse kit, ele é fantástico para isso, para auxiliar na desintoxicação, tá? Já preparando, antes da limpeza de fígado, 15 dias antes, tá? Começa com o Fili, tá? E o cálcio. Na semana, e o Nutrox, tá? Na semana da limpeza, tem todo o preparo da limpeza, né? Alimentação, como muitos já estão fazendo essa semana. Então, suspendem o uso desses produtos antes de tomarem para preparar. Tá? Muito bem. Aí, na semana, suspende, faz todo o processo da limpeza com suco de maçã, tá? Nunca com outros, tá? Muitos aí usam vinagre de maçã em pó, isso não existe, tá? Suco de maçã, ok? E na semana após, terminou de fazer a limpeza hepática, na segunda-feira você volta a consumir esses produtos, essa suplementação. Aí você vai observar que 1 mês, 2 meses, a tua pele, o teu bem-estar, como você vai estar te sentindo. Claro, desde que você mantenha uma alimentação saudável. Tá? Isso é fundamental. Alimentação, tá? Alimentação e o estágio emocional, tá? E espiritual são os pilares do nosso propósito, tanto de detox como da limpeza. Ok? Então, assim, eu agradeço muito, né, por vocês terem escutado esse tempo. E vamos abrir, então, agora as perguntas, né? Ok? Pessoal, você que está no nosso canal do YouTube, você ative suas notificações, ative o sininho aí, se inscreva no canal, sempre olhe o que nós iremos